Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Dando continuidade às videoaulas sobre introdução ao R, hoje aprenderemos como criar funções básicas no R, para o posterior uso. Então, a gente vai partir da ideia de uma função matemática. Na matemática, você costuma representar uma função matemática com a letra F, para denotar um tipo específico de relação entre as variáveis x e y, que, quando processadas por esta função, fornecem como saída ou resposta um outro valor numérico que aqui eu estou denotando por W. Veja que, para denotar a função, eu tive que outorgar à função um nome. E as minhas variáveis de entrada, que são os argumentos desta função matemática, assim, ó, de x e y, eu tive que atribuir nomes também, tanto às variáveis de entrada da função, como à saída. No R, a gente tem também o conceito de funções, só que é utilizado de uma maneira muito mais ampla e que vai além das funções matemáticas. Nesse sentido, no R, estas variáveis aqui denotam os argumentos da função, que não necessariamente vão ser do tipo numérico. A função f denota um processo ou uma ação a ser executada sobre os argumentos da mesma, que me fornecerão um resultado que também não precisa ser numérico, que é armazenado, ou neste caso hipotético, é representado, possui um nome de W. Então, a gente tem uma certa flexibilidade com relação ao que uma função quer dizer dentro do R, sobre os argumentos e sobre o resultado da função. No final de contas, tudo aqui, tanto os argumentos como a saída e a função em si, são os que dentro do R podem constituir os chamados objetos. Tá? Objetos. E o que é um objeto? É uma entidade. Uma entidade que, antes de mais nada, possui um nome, possui uma série de elementos que definem a sua estrutura e possuem também, eventualmente, uma série de atributos. Né? Então, tudo dentro do R, assim como no cálculo, tem que possuir um nome. Né? Um nome. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função, para começar como um exemplo, uma função hipotética em que eu preciso transformar essa variável x, subtraindo a sua média e dividindo esse valor pelo desvio padrão dessa mesma variável. E esse valor tem que ser armazenado em algum lugar, no caso aqui na variável y. É uma transformação bastante conhecida como normal padrão dentro da estatística. E eu posso, armazenar tudo isso e recopilar tudo isso, resumir tudo isso dentro de uma função que eu posso chamar de função normaliza, que terá como entrada, por exemplo, um vetor x e que terá como saída um vetor y. Poderia ser outro? Sim, poderia ser como entrando numa base de dados, uma outra função que vai me dar algum resultado, de repente uma matriz, uma lista, né? E poderia ter como saída, por exemplo, talvez um resultado numérico, de repente um gráfico, ou simplesmente um arquivo, né? No caso, a saída pode ser nula, mas eu tenho como resultado, de fato, o arquivo gerado e armazenado, salvo numa pasta no meu computador, por exemplo. Então, mesmo que muitas vezes não pareça, o resultado de um processo pode, não numérico, pode ser, por exemplo, um arquivo gerado e salvo no seu computador. Né? Então, vamos para o R para te demonstrar como isso aqui
se faz, tá? Muito bem, para a gente avançar, eu já criei aqui um vetor x e eu estou chamando a função length, já bem automático com a instalação do R, e eu vejo que o vetor é de tamanho 10, ou seja, ele possui 10 elementos. Lembra que todos os elementos dentro do vetor criado com a função C são separados por uma vírgula. Você, para casas decimais, precisa utilizar o ponto dentro do R, tá? Muito bem. O que nós queremos fazer é calcular primeiro a média desses valores, então vou chamar para a função min, rodo e me dá ali o valor média. No caso, a média, então, vai ser igual a 17. O desvio padrão, que eu vou chamar de dp, chamo a função std, veja que sempre abro e fecho parênteses, e dentro deles eu coloco como argumento o vetor x. No caso, então, o desvio padrão do vetor x vai ser igual a 13,43. E eu crio aqui, então, um vetor de saída, w, por exemplo, que vai ser dado pela diferença de x com a média e a divisão pelo desvio padrão. Perceba que x é um vetor de 10 elementos e média é um único valor numérico. Então, o que estamos fazendo aqui é subtrair esse valor aqui, 17, de todos os valores no vetor x. E esse desvio padrão também, que é uma constante, um único valor, entrará a dividir todos os valores do vetor resultante aqui no numerador desta relação, tá bom? Então, se eu faço isso, eu posso dar uma olhada no vetor w e ver que esses valores agora podem ser positivos, podem ser negativos, mas com certeza são muito diferentes dos valores originais em x. E se eu avalio a média desses valores agora, eu vejo que esse vetor w possui uma média muito próxima de zero, é zero praticamente, e o desvio padrão desses valores agora é igual a 1, que são justamente medidas de posição e dispersão que caracterizam uma variável transformada para uma normal padrão, tá bom? Mas eu posso encapsular todos esses procedimentos dentro de uma função. E como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é definir o nome da função. Bom, a minha função se chamará normaliza. E para criar essa função, eu preciso convocar a função function do R. E o que ela faz? Ela te ajuda a criar funções. O corpo da função irá entre chaves, né? Então, após a chave, eu sei que a minha função finaliza. Fim da função. Tá bom? E o que vai entre parênteses? Entre parênteses, eu vou ter que passar para a função os argumentos da mesma, ou seja, as informações que ela precisa para executar a ação que eu quero que ela realize. No caso, como você viu, eu preciso de passar para ele o vetor x. Então, eu vou chamar a esse argumento, que pode ser o vetor x, pode ser um vetor w, pode ser um vetor renda extraído de uma base de dados, qualquer outro vetor que não x. Então, eu vou dar um nome genérico, por exemplo, vetor. E não preciso no momento de mais nada. Estamos num curso de introdução ao R. Muito bem. Então, o que eu preciso para fazer a transformação sobre o meu vetor? Calcular primeiro a média desse vetor. Então, eu vou convocar a função min dentro do corpo da função. Isso aqui, o que está entre chaves, é o corpo da função. Depois, eu vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão do vetor que a função receberá. E, finalmente, eu vou criar a variável transformada, que eu posso armazenar, por exemplo, num vetor de nome resultado. E aplico a transformação sobre o meu vetor, sobre o desvio padrão. Finalmente, eu vou pedir para a função me devolver os valores ou o resultado contido no meu vetor resultado.
Posso usar outros nomes? Você pode, você é livre, você que está criando essa função, né? Pronto, a minha função está feita. Veja que ela precisa de um argumento ou mais, precisa de especificar o corpo da função com as chaves, abre e fecha chaves, precisa definir as ações, calcular, obviamente, alguns valores que você precise, se necessário, e informar qual que é o resultado a dar como saída desse processo, tá? Então, eu vou rodar essas linhas de código, e agora eu posso, né, aplicar essa função, uma vez que está carregada, sobre algum vetor. Veja que aqui no meu ambiente, no espaço aqui na seção de funções, aparece novamente aqui a função. Todo o resto aqui são funções que eu acabei criando em algum outro momento por aí, que ficaram na memória do R. Né? Mas neste momento a gente criou esta função normaliza, e ele te dá aqui à direita o cabeçalho dessa função. Esta primeira linha aqui é o cabeçalho da função, que contém o nome da função e os argumentos que ela precisa para processar as ações definidas no seu corpo. Então, se eu crio aqui, por exemplo, uma variável D, por falta de criatividade, e eu chamo a função normaliza de x, eu vou criar o mesmo vetor que a gente calculou antes e que ficou armazenado em W. Veja, eu posso criar um novo vetor. De repente, um novo vetor. Esse novo vetor vai ser composto pelos valores 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu chamo aqui o vetor normaliza, ou a função normaliza de D. Veja que não armazenei o resultado, mas aqui no console eu consigo observar os valores resultantes de aplicar. Perdão. Perdão, eu errei aqui. De aplicar a função sobre o novo vetor. Eu quero armazenar esse valor em algum lugar, então eu coloco aqui resultados do novo vetor e ele vai me armazenar esses valores. Veja então que tudo que você gera aqui dentro da função é como se fossem objetos locais, temporários. Enquanto a função é executada, elas são criadas. Mas você aqui não tem acesso para o valor da variável resultado, porque ela foi criada unicamente enquanto a função estava sendo executada. A mesma coisa com esse vetor. Dentro, você está passando para a função o vetor que você gerou aqui no seu programa. A função recebe este novo vetor, por exemplo, no argumento aqui declarado de nome vetor, e você está usando essas informações que foi passado por esse argumento, que foram passadas por este argumento, para executar estas operações. E você só acessa o resultado porque você está colocando aqui no corpo da declaração da função que você quer que ele te retorne esses valores. Mas se eu, por exemplo, coloco aqui resultado para visualizar os valores, ele me fala que o objeto resultado não foi encontrado, porque a função já foi executada, então essa variável resultado não existe mais, certo? A mesma coisa com o valor de vetor, por exemplo. Eu não tenho nada aqui no meu script que defina esse vetor para mim. Esse vetor é apenas o nome do argumento da função.
que acaba sendo utilizado internamente a função, mas você não vai ter acesso a ele aqui. Né? Mas ele é como a ponte, o meio de comunicação entre as informações que você tem aqui no seu script e o corpo da função. Tá? E é isso, gente. É o jeito mais fácil de criar uma função que você acaba depois podendo utilizar em outras ocasiões sem ter que repetir essa sequência de comandos novamente. Muito obrigada. Até a próxima.